Você que acompanha o nosso trabalho relacionado às convenções das Assembleias de Deus, fica no vídeo porque, meu amigo, são 50 milhões em dívidas trabalhista e o Ministério Público do Paraná foi para cima da Assembleia de Deus e não escapou uma igreja. Inclusive, conta dos pastores presidentes já estão sendo bloqueadas. É um processo devastador que a Assembleia de Deus do Estado do Paraná está enfrentando. Se você é da Assembleia de Deus do Paraná, Curitiba, Colombo, enfim, as Assembleias de Deus que nós fizemos denúncia é envolvida com essa convenção e você vai entender no vídeo de hoje. Então se inscreva para não perder o nosso conteúdo, você de Joinville também. Logo após estarei gravando outro vídeo relacionado à Igreja Imagem e Semelhança, Catedral, aquele pastor que foi pego traindo a esposa. Tem novidades, tá? Se inscreva no canal para não perder e bora pro vídeo de hoje. A Justiça do Estado do Paraná, em outras palavras, escancarou uma ferida que nós já tocamos nesse assunto aqui em outros vídeos, porém, muita gente duvidando, né? Mas agora a Justiça escancara essa ferida que a Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná, chamada CIADEP, tentava esconder, ou escondeu, na verdade, por todo esse tempo dos seus fiéis. Porque os patrimônios, eu falei em vídeos a respeito disso, os patrimônios estavam correndo risco. Mas a igreja tentou, a liderança, né, tentou esconder para debaixo do tapete, só que agora não tem mais como fugirem. Por quê? Porque independente se o estatuto não é o mesmo, faz parte da CIADEP, meu amigo, entrou no bolo. As instituições religiosas, nesse contexto, estão acumulando uma dívida trabalhista que ultrapassa 50 milhões de reais. Para você entender, até vou ler aqui, ó. O processo teve início a partir de uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho do Paraná, após sucessivas denúncias e execuções judiciais contra a rede educacional e religiosa ligada à Assembleia de Deus. Apesar de reconhecer parte da dívida, a convenção vinha tentando esticar a corda. E o que a convenção informou? Olha só, a convenção informou estar pagando cerca de R$ 275 mil por mês em um acordo, porém o valor é considerado infinito diante do montante que deve. E esse acordo é lógico que a justiça aí, né, acabou fazendo um cálculo que seria necessário mais de 15 anos para quitar essa dívida. Só que nesse interim de tempo, o que aconteceu? Os pastores presidentes começaram a ocultar os bens. Meus amigos, eu vou mostrar o processo para vocês entenderem. Dá uma olhada aqui, execução. Eu não vou mostrar muita coisa, mas só para você ter uma ideia que não escapou uma Assembleia de Deus. Aqui está a lista, né, Assembleia de Deus, com o nome, a cidade, todas essas daqui, ó. Olha, é uma infinidade. Todas as filiais, ou melhor, todas as igrejas sede ligada à CIADEP. É uma lista que não termina mais. E o que chamou a atenção, que eu até coloquei em outro vídeo aí a respeito, olha só, da penhora de crédito do devedor em mãos de terceiro. Constata-se que a CIADEP recebe valor mensais de seus afiliados, pois conforme o seu estatuto no artigo 113, parágrafo único, a igreja filiada deve pagar equivalente a 2% sobre a receita mensal obtida devendo ocorrência até dia 10 de cada mês. E o que acontece? Eu recebi uma denúncia a semana passada que essas mensalidades a convenção estava arrecadando no nome de uma igreja, acho que de Telêmaco Borba, porque se caísse na conta da convenção, né, ia ficar zerado. Só que agora a justiça foi para cima das igrejas. Qualquer dinheiro que cair na conta da igreja ou do pastor, segundo o que está aqui, a justiça vai bloquear da mesma forma. Olha o que diz o documento. Diante da manifestação e considerando que a penhora de crédito a receber de terceiros é possível nos termos do artigo 855, os afiliados da CIADEP, por meio de coordenadores das regiões eclesiásticas,
devendo estes comunicar todas as igrejas filiadas da sua região para que deposite os valores das mensalidades em contas judiciais vinculada a este, sob pena de responderem pessoalmente pelo crime de desobediência, sem prejuízo das demais cominações decorrentes da aplicação dos artigos 139. Aí passa aqui os endereços, cara. E é isso que mais chamou atenção no despacho, que é a constatação de uma verdadeira confusão patrimonial entre CIADEP e suas igrejas filiadas e a terceiros. Ao invés de cumprir, com transparência suas obrigações, os pagamentos de acordo trabalhista estariam sendo feitos por meio de contas bancárias locais e até, segundo o que está aqui, até uma associação chamada Oásis do Amor, ligada a pastores da denominação na cidade de Maringá. O que tem a ver? Olha a confusão, cara, para tentar segurar a grana. Porque se cai essa grana na conta da convenção, vai desaparecer. Então eles tentaram manipular aí e a justiça entendeu uma bela confusão. Em outras palavras, um verdadeiro desespero para não deixar a grana ir pelo ralo abaixo. Ou seja, ir para a justiça, que, na prática, segundo a própria decisão aqui, a convenção estaria ocultando seu patrimônio. E fica bem claro no processo, cara, usando laranjas para driblar as ordens de bloqueio judicial. E é bom ressaltar que estamos falando, que isso aqui estamos falando de uma instituição religiosa conhecidíssima no Brasil, chamada Assembleia de Deus. O próprio Ministério Público entendeu que está tendo ocultação de patrimônios e usando laranjas para driblar as ordens de bloqueio judicial. E o tribunal ainda destacou que as contas oficiais da CIADEP simplesmente, da noite para o dia, milagrosamente deixaram de movimentar valores relevantes. Isso desde 2019, meu amigo. A justiça já entendeu que alguma coisa errada estava acontecendo. Horas. É uma instituição que movimenta muita grana. E da noite para o dia, mediante a uma investigação, um processo, dado as denúncias, as contas da CIADEP simplesmente pararam de movimentar. Estavam, em outras palavras, como o paranaense fala, estavam movimentando somente uns pilinhos ali, uns valores baixos. E tudo isso justamente quando os bloqueios começaram a ser intensificados. Em outras palavras, meus amigos, a gente já vinha avisando há muito tempo aqui o que estava pegando, E muita gente questionando, dizendo que não era bem assim. Agora, tem um porém, tem medidas duras da justiça. Eu vou até ler aqui para vocês, diante desse cenário lamentável, vergonhoso para a Assembleia de Deus do Paraná. Olha só, a juíza responsável determinou uma série de medidas radicais. Primeiro, quebra de sigilo bancário da convenção e das igrejas. Esta lista aqui de igrejas, todas quebra de sigilo bancário. Penhora direta de valores que as igrejas filiadas repassam mensalmente à CIADEP. Penhora desses valores. Toda a igreja sede passa um valor mensal, que é a contribuição. Aqui no estado de Santa Catarina é chamado de contribuição para as caixas, caixa de evangelização, enfim. Mas é mandado um valor. Então esse valor, a partir de agora, está sendo penhorado diretamente. Qualquer valor repassado de uma igreja mensalmente para a CIADEP vai ser penhorado. Ainda tem mais, que é de 2%, da receita de cada uma, conforme o estatuto da CIADEP. Em Santa Catarina é 3%, no Paraná é um pouquinho menos, 2% da receita, da arrecadação geral do campo, segura 2% e é enviado para a CIADEP. Isso aqui vai ser penhorado, já diretamente na fonte. A outra é intimação de coordenadores regionais para recolher e depositar os valores em conta judicial sob pena de responderem por crime de desobediência e fraude à execução.
Em outras palavras, não pode fazer ou buscar fazer um jeitinho brasileiro, igual eles estavam tentando até agora. Porque até agora se safaram, né? Tentaram ocultar bens, fizeram manobras para essas mensalidades chegar na mão do presidente, na mão da mesa diretora, ou na parte administrativa, né, da CIADEP. Só que agora a justiça abriu os olhos e entendeu que a malandragem existe no meio. E, diante disso, qualquer desobediência vai ser considerado crime e fraude à execução do que a justiça já concedeu para a CIADEP. E detalhe, olha só, intimação de coordenadores regionais para recolher e depositar os valores em contas judiciais. Ou seja, toda essa grana que entrava e era enviada para a convenção agora vai ser recolhida e enviada para uma conta judicial para quitar a dívida de mais de 50 milhões de reais. Que num acordo de 200 mil e alguma coisa por mês iria demorar 15 anos para ser quitada. E eles não estavam se esforçando para quitar. É bom ressaltar. O Ministério Público está exigindo que eles cumpram com suas obrigações. Pelo contrário, os dirigentes, esses líderes, se não cumprirem a ordem, poderão ser responsabilizados civilmente e criminalmente. É o que o documento apresenta aqui. E o mais incrível, cara, é que no estatuto da CIADEP fica definido como convenção fraternal. Ou seja, ela como fraternal é uma ideia de organizar espiritualmente essas igrejas que são ligadas a ela. Mas, como mostrou a justiça, há uma relação muito mais pragmática, financeira, do que somente espiritual, conforme muita gente, né, inclusive comentarem nos meus vídeos dizendo é uma convenção fraternal, Zay, ninguém é obrigado a nada. Está aqui a prova, meu amigo. A convenção controla e influencia diretamente a gestão das igrejas filiadas. E estas igrejas filiadas são as que sustentam financeiramente a própria CIADEP, que banca o luxo, o salário, enfim, os caprichos da alta cúpula da Assembleia de Deus do Estado do Paraná e assim as demais convenções. Não existe essa história de que há uma separação de igrejas, sedes ligadas à CIADEP. Não, cara, não existe. Há sim uma sociedade de fato com interesse econômico, sempre foi assim. E esse interesse econômico entre elas, isso aqui, cara, mobiliza milhões de reais. E, ao mesmo tempo, esconde patrimônios quando a conta chega. É o que eles fizeram. Enquanto no púlpito pregam prosperidade, a felicidade de dar o dízimo, a alegria de servir a Deus, nos bastidores a realidade mostra que a instituição está atolada em dívida. Esse contraste, para mim, cara, é um contraste brutal, onde fiéis sacrificando o seu salário, dando dízimo no altar, né, ofertas em nome de obra de Deus, enquanto a justiça corre atrás de milhões desviados em nome de Deus também. Isso é um retrato de como parte das lideranças religiosas transformaram a fé em máquina de poder, em máquina de produzir dinheiro, mais que na hora de assumir as suas responsabilidades com a justiça, buscam esconder atrás de rótulos de obra de Deus, fraternal, e a justiça no estado do Paraná está de parabéns porque não está popando essa ladainha. Foi para cima. Para quem duvidou aí, muitas vezes nós falamos sobre essa dívida gigantesca da convenção do estado do Paraná, muita gente duvidando, dizendo que era só perseguição da nossa parte. Agora está aí a prova. Pegue esse vídeo, mande para alguém que faz parte da Igreja Assembleia de Deus do Estado do Paraná e diga, ó, o seu dízimo está indo para pagar uma dívida milionária da sua igreja. O seu dízimo agora está indo para a justiça. A sua igreja está devendo 50 milhões, quase que impagável. E não me venha com história, cara, de querer me convencer aqui outra coisa além de hipocrisia, o que eu vejo com tudo isso. Porque aqueles que estão em cima de púlpito, arrotando santidade, pregando que você precisa ser correto, né, exigindo moral, ética da tua parte, eles são os primeiros
que nos bastidores vive sem isso. Hipócritas. Seriam eles que deveriam dar exemplo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas para eles, cara, é só dar para Deus o que você tem, né, que vai cair na mão dele, na mão deles, e eles usam isso da forma que eles querem, até a justiça aparecer no caminho. E olha a bomba, 50 milhões de dívida com dívida trabalhista, né? E agora a justiça entra na jogada e vai ser cobrada direto na fonte, sobre pena de quem não pagar. Enfim, vão ter que ralar atrás de dizimistas agora, vão fazer campanhas e mais campanhas para que o pastor seu aí, dessa lista, né, do processo aqui, não venha ser considerado um criminoso por deixar de cumprir com os seus compromissos mediante a uma execução judicial. Eu encerro por aqui. Se você quiser receber o processo todo para você ver se a tua igreja está ou não está, ou tem dúvida que eu estou exagerando, né? Ou eu vou disponibilizar lá no Telegram o número do processo, talvez até o processo. Então, nos procure lá no Telegram também. Deixe seu comentário aí embaixo, que é importante. O seu joinha também ajuda bastante o nosso trabalho. Dá uma apertada no botão do hypar se estiver aparecendo para você. Se inscreve no canal, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.